Querido filho e filha de Deus, talvez você já tenha sentido aquele aperto silencioso no coração, aquela pergunta que surge quando um relacionamento deixa de ser fonte de paz e passa a ser um espaço de confusão. Será que chegou a hora de deixar alguém ir? A palavra nos lembra em Eclesiastes que existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Um tempo de abraçar e um tempo de afastar-se. Um tempo de guardar e um tempo de deixar partir. Essa verdade não é apenas poesia espiritual, mas um convite profundo para confiarmos que Deus conhece cada estação da nossa vida, inclusive aquelas que nos ferem, e que o ato de soltar não é derrota, é obediência. No Brasil, onde as relações são tão carregadas de sentimento, onde a família, o afeto e a proximidade têm tanto valor, falar em deixar alguém ir parece duro demais. Mas a fé cristã nos ensina que Deus não nos chama para prisões emocionais. Ele nos chama para a liberdade. Padre Mário Sartori costuma dizer que coração livre é coração que segue o vento do Espírito. E essa frase revela uma realidade essencial quando insistimos em manter alguém perto apenas por medo do vazio. Acabamos fechando a porta para aquilo que Deus realmente quer nos dar. Quantas pessoas vivem nesse dilema, oram, choram, se esforçam, acreditam que com mais paciência, mais amor, mais sacrifício, tudo vai mudar. E às vezes muda mesmo, mas outras vezes, apesar de toda a dedicação, a relação continua drenando a alma. Nesses momentos, Deus começa a nos mostrar sinais, pequenos ou grandes, de que segurar já não é caminho de vida. Há relacionamentos que adoecem o coração lentamente, tirando a alegria da oração, roubando a paz interior, sufocando o brilho que Deus colocou em nós. E quando percebemos isso, nasce um medo ainda maior. Se eu deixar ir, o que vai sobrar de mim? Mas o Evangelho nunca nos ensinou que nossa identidade depende de outra pessoa. Nosso valor vem do Pai e nunca das mãos humanas. Letting go, como muitos brasileiros gostam de dizer. Não é abandonar o amor, é permitir que o amor de Deus nos conduza além dos limites que colocamos a nós mesmos. É reconhecer que algumas pessoas entram na nossa história para ensinar, outras para acompanhar por um tempo, e poucas para permanecer. E quando for necessário soltar, Deus não nos deixa vazios. Ele abre espaço para cura, para renovação e para novos encontros. Talvez você esteja ouvindo isso justamente porque Deus deseja aquietar seu coração. Talvez você precise escutar que não é errado admitir que algo não funciona mais. Talvez esteja na hora de aceitar que continuar insistindo não é fé, é medo. E a fé, verdadeira e madura, não tem medo da verdade. A fé confia que o Pai sabe conduzir cada detalhe e que nada é perdido quando colocado em suas mãos. Neste início de jornada, deixe essa certeza entrar, bucar à vontade. De Deus sempre nos leva ao lugar certo, mesmo quando o caminho passa por despedidas. Se algo dentro de você sente que está lutando sozinho, que está se afastando da presença de Deus, que está perdendo a paz que antes tinha, pode ser que o Espírito Santo esteja sussurrando suavemente que uma nova estação está chegando. Não corra desse sentimento. Não silencie essa voz interior. Deus fala através da paz, mas também fala através da ausência dela. Ele não te abandona, Ele te guia. E cada vez que você abre mão de algo que não te leva mais para Ele, o céu inteiro se abre para te conduzir ao próximo capítulo da sua história. Deixe Deus te conduzir. Ele sabe o caminho melhor do que você imagina. Às vezes, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e perceber que algumas relações não apenas nos afastam de Deus,
mas também nos afastam daquilo que somos em Cristo. Quando nos sentimos drenados emocionalmente, espiritualmente, ou até fisicamente, é um sinal de que algo não está alinhado com o plano que Deus tem para nós. A Bíblia nos alerta em 1 Coríntios 1, 5, 3, 3, dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso não significa que devemos deixar de amar as pessoas, mas que precisamos ser sábios ao escolher com quem nos relacionamos. Algumas pessoas podem até não ter intenções ruins, mas suas atitudes e comportamentos acabam nos levando a cometer pecados, a nos afastar da nossa paz interior e a perder a conexão com a nossa verdadeira identidade em Cristo. Quando isso acontece, é como se estivéssemos permitindo que ervas daninhas crescessem no jardim da nossa alma, sufocando as flores que Deus plantou para nós. Pode ser que você tenha tentado ajudar, ou até justificado comportamentos tóxicos na esperança de que a situação mudaria, mas a verdade é que Deus não nos chama para ser escravos de ninguém, nem mesmo de nossos próprios sentimentos. Ele nos chama para a liberdade. Quando nos permitimos ser arrastados para fora do caminho de Deus, por medo de magoar alguém ou de enfrentar um conflito, estamos deixando de viver a vida abundante que Ele tem para nós. Deus nos ama profundamente e deseja que as nossas relações também reflitam o seu amor. Mas esse amor é baseado na verdade, não na manipulação ou no medo. Se você percebe que uma relação está constantemente te puxando para longe de Deus, é hora de refletir e perguntar: esse relacionamento está me ajudando a crescer espiritualmente ou está me fazendo retroceder? Se for o segundo, Deus te chama para tomar uma atitude e confiar que Ele tem um plano melhor para você. Deixar ir não significa falhar, mas significa obedecer ao chamado de Deus para viver em liberdade e em plenitude de vida. E lembre-se, quando Deus nos pede para soltar algo, Ele não nos deixa vazios. Ele preenche nosso coração com sua paz, sua sabedoria e seus planos para o futuro, à medida que refletimos sobre os sinais de que Deus nos chama a deixar algo ir. É importante compreender o impacto que certos relacionamentos podem ter em nossa caminhada com Cristo. Quando nos deixamos influenciar por companhias que nos afastam da paz de Deus, estamos, muitas vezes, comprometendo nossa capacidade de viver plenamente o propósito que Ele tem para nós. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 1, 5, 3, 3, quando nos alerta que as más companhias corrompem os bons costumes. Não é uma questão de julgarmos as pessoas, mas de entendermos que os relacionamentos têm um poder enorme sobre nossas emoções, nossa fé e nosso foco espiritual. Algumas vezes, por mais que amemos a pessoa, ela pode não estar alinhada com o que Deus deseja para nossas vidas. E isso pode nos conduzir a situações que nos fazem perder a serenidade e a direção em Cristo. Quando estamos em relacionamentos que nos fazem ceder a comportamentos que sabemos que não agradam a Deus, precisamos de coragem para dar um passo atrás e pedir a Ele sabedoria para tomar decisões baseadas na sua vontade e não no nosso medo de perder ou ferir alguém. Quando permitimos que essas más companhias entrem em nossa vida, muitas vezes estamos plantando sementes de amargura, raiva e até mesmo dúvida em nosso coração. Essas sementes vão crescendo, enraizando-se profundamente e, com o tempo, podem nos afastar de Deus e da verdadeira paz que só Ele pode nos dar. Por isso, se você está numa situação onde um relacionamento está te afastando de Deus, onde você sente que está comprometendo a sua integridade espiritual, é o momento de parar, refletir e pedir a direção do Senhor. Isso não significa que você deve abandonar a pessoa,
mas sim que você deve colocar limites, estabelecer fronteiras saudáveis para preservar sua paz e continuar a sua jornada em Cristo com clareza e propósito. Deus não quer que você seja arrastado para longe dele por nenhuma relação. Ele deseja que você cresça nele e que seus relacionamentos também se tornem fontes de edificação e não de destruição, quando tomamos a decisão de deixar ir aquilo que está nos prejudicando. Estamos permitindo que Deus trabalhe em nossa vida, trazendo cura, libertação e novas oportunidades para vivermos de acordo com o seu plano perfeito. Muitas vezes, nos relacionamentos, confundimos o que é amor verdadeiro com o que é uma necessidade emocional. Isso acontece especialmente quando nos encontramos em uma situação de dependência emocional, acreditando que precisamos de alguém para nos sentir completos ou para que nossa vida tenha significado. Esse tipo de relacionamento, que parece ser fundamentado no amor, pode, na verdade, ser uma forma disfarçada de codependência. O amor verdadeiro, como Deus nos ensina, não é baseado em controle ou necessidade, mas sim em liberdade e respeito. Jesus nos chamou para amar ao próximo como Ele nos amou, mas sempre com a liberdade de seguir a vontade de Deus e sem se submeter a relacionamentos que nos aprisionam. Quando nos tornamos dependentes de uma pessoa, seja emocional, financeira ou espiritualmente, estamos colocando sobre ela um peso que ela não foi chamada para carregar. Nossa identidade não deve ser definida por outra pessoa, mas por quem somos em Cristo. Em Jeremias 1:7, 5 até 7. A Bíblia nos lembra que maldito o homem que confia no homem, indicando que devemos colocar nossa confiança unicamente em Deus e não em relacionamentos humanos para nossa segurança ou estabilidade. Quando a nossa autoestima depende de uma pessoa e não de nossa relação com Deus, estamos dando espaço para que a codependência se instale. E isso, ao longo do tempo, pode ser extremamente prejudicial. Não se trata de não amar ou de não cuidar das pessoas, mas de entender que cada um de nós tem a responsabilidade de buscar o equilíbrio em nossa vida, sem permitir que outra pessoa tome o lugar de Deus em nosso coração. Um relacionamento saudável é aquele em que ambas as partes se apoiam mutuamente, mas sem que uma dependa excessivamente da outra. Deus nos chama para sermos livres, para que possamos crescer nele e viver o propósito que Ele tem para nós. Quando nos encontramos em um relacionamento de codependência, precisamos parar e refletir sobre o que realmente estamos buscando naquele vínculo. O verdadeiro amor de Deus nos liberta. E é esse amor que devemos refletir em nossos relacionamentos. Quando conseguimos estabelecer limites saudáveis, nos libertamos da necessidade de controlar ou ser controlados e passamos a viver com mais paz, confiança e clareza. Deus nos chama para viver em liberdade, não em prisão emocional. E esse é o primeiro passo para experimentar o amor pleno que Ele tem para cada um de nós. Quando olhamos para a nossa vida e refletimos sobre as relações que estamos vivendo, é importante lembrar que nossa paz espiritual deve sempre ser preservada. Se um relacionamento está constantemente nos tirando a paz e nos afastando de Deus, é um sinal claro de que algo precisa ser ajustado. Deus nos chama para viver em paz. E essa paz não é apenas a ausência de conflito externo, mas uma serenidade interior que só Ele pode nos dar. Se um relacionamento está causando tumulto na nossa mente, confundindo nossas decisões ou nos afastando de nossa relação com Deus, precisamos parar para discernir o que está acontecendo. A Bíblia diz em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um dos maiores presentes que Deus nos dá. E devemos valorizar lá e proteger lá acima de tudo. Quando essa paz começa a ser roubada por palavras duras, atitudes tóxicas ou manipulação emocional em um relacionamento, é hora de reconsiderar o lugar que esse vínculo tem em nossa vida. Não estamos dizendo que devemos abandonar as pessoas que amamos, mas sim que precisamos tomar atitudes que nos permitam manter nossa paz em Cristo. Às vezes, isso significa colocar limites claros, ou até mesmo nos afastar de determinadas situações para não permitir que elas nos afastem do nosso relacionamento com Deus. Quando fazemos isso, não estamos abandonando as pessoas, mas estamos criando espaço para que Deus possa trabalhar de maneira plena em nossas vidas. Às vezes, precisamos estar sozinhos por um tempo para ouvir claramente a voz de Deus e permitir que Ele restaure nossa paz interior. Não devemos temer esse tempo de solidão, porque é nesse momento que Deus pode nos falar de maneira mais direta e nos ajudar a ver o que realmente é importante para a nossa vida espiritual. A paz de Deus nos permite tomar decisões sábias e baseadas na fé, não no medo ou na insegurança. Quando nos colocamos sob sua paz, somos guiados para um lugar de clareza, de tranquilidade, onde podemos agir com sabedoria e discernimento, sem nos deixar levar pelas pressões do mundo ou das expectativas das pessoas. Lembre-se de que Deus é o autor da paz e que Ele deseja que você viva em harmonia com sua vontade. Portanto, sempre que você sentir que a paz está sendo roubada de sua vida, é momento de refletir e pedir a Deus direção para restaurá-la. Muitas vezes, nos deparamos com situações difíceis em nossos relacionamentos, onde, apesar de todo o esforço, a paz parece estar distante. Quando a paz de Deus começa a ser retirada de nós, é sinal de que algo precisa ser revisto. A paz que Deus nos oferece não é uma paz superficial, uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz profunda, que transcende todo entendimento humano. Ela é fruto do Espírito e está disponível para todos os que desejam viver em conformidade com a vontade de Deus. No entanto, existem momentos em que relações tóxicas ou atitudes de pessoas ao nosso redor podem tirar essa paz, colocando-nos em um estado constante de ansiedade, dúvida e até de pecado. A Bíblia nos lembra em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Esse versículo é um lembrete poderoso de que nossa paz não deve ser fundamentada nas circunstâncias, mas na nossa conexão com Cristo. Quando nos encontramos em relações que nos tiram essa paz, devemos parar e refletir. Às vezes, é necessário colocar limites claros para proteger nossa vida espiritual. Isso não significa que estamos desistindo de amar a outra pessoa, mas sim que estamos priorizando nossa relação com Deus e garantindo que não deixemos que nada nos afaste dele. Em Colossenses 3:1-5, a palavra nos instrui a deixar a paz de Cristo governar em nossos corações, o que significa que devemos dar a Ele total liberdade para atuar em nossas vidas, orientando nossas decisões, nossas ações e nossos relacionamentos. Se um relacionamento, seja com amigos, familiares ou até com um cônjuge, está nos afastando de Deus e nos fazendo perder nossa paz interior, é sinal de que precisamos de discernimento. Esse discernimento muitas vezes vem através da oração, do jejum ou de um tempo a sós com Deus,
onde podemos ouvir sua voz e entender melhor o que Ele deseja para nossas vidas. Deus nunca nos pede para viver em constante angústia ou em um estado de conflito interno. Ele nos chama para viver em paz. E a paz de Deus é o que nos fortalece para enfrentar qualquer dificuldade. Portanto, se você está num relacionamento que constantemente rouba a sua paz, é importante que você busque a orientação divina. A paz de Cristo é um sinal de sua presença em nossa vida. E quando a paz começa a desaparecer, devemos estar atentos aos sinais e buscar restauração. Esse processo de restaurar a paz pode exigir coragem para estabelecer novos limites. Tomar decisões difíceis ou até mesmo se afastar de certas pessoas que não estão alinhadas com o plano de Deus para a sua vida. Porém, lembre-se, a paz de Deus, que excede todo entendimento, será sua. E ela irá guardá-lo e guiá-lo em cada passo. Em muitos momentos da vida, nos deparamos com relações que, ao invés de nos edificar, começam a nos puxar para baixo. Talvez você tenha passado por isso, em que um relacionamento, seja ele de amizade, familiar ou amoroso, começa a te afastar dos princípios que Deus colocou em seu coração. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 1:5-3, dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso nos lembra de que as pessoas com as quais nos relacionamos têm um grande impacto sobre o nosso comportamento, nossas atitudes e, principalmente, a nossa fé. Quando nos cercamos de pessoas que constantemente nos influenciam para o mal, nos afastando de Deus, isso não é algo que devemos ignorar. A verdade é que as más influências podem nos levar a fazer escolhas que não são agradáveis a Deus. Elas podem nos conduzir ao pecado, nos tirar a paz e até nos fazer duvidar das promessas de Deus em nossas vidas. Isso é algo muito sério e precisa ser tratado com discernimento. Às vezes, não percebemos o quanto estamos sendo influenciados até que a situação já esteja prejudicando nosso relacionamento com Deus. As palavras e atitudes de certas pessoas podem, aos poucos, minar nossa confiança em Deus, nos fazer questionar sua bondade ou até nos fazer nos afastar dos princípios que Ele estabeleceu para a nossa vida. Em momentos como esses, é importante fazer uma avaliação sincera e perguntar a si mesmo: este relacionamento está me ajudando a crescer na fé ou está me afastando de Deus? Se a resposta for a segunda opção, precisamos tomar uma atitude. Isso não significa que devemos abandonar a pessoa de imediato, mas sim que devemos tomar medidas para proteger nosso coração e nossa relação com Deus. Jesus nos ensina a ser luz no mundo, a ser exemplos de amor e paciência, mas Ele também nos ensina a estabelecer limites. Isso é algo importante, especialmente quando estamos em relações que nos puxam para o pecado ou que nos impedem de viver plenamente o propósito de Deus para nós. Deus nos chama para viver em santidade. E isso significa que devemos estar atentos às relações que temos e avaliar se elas nos ajudam ou nos prejudicam em nossa caminhada com Ele. Se um relacionamento está constantemente nos levando a ceder a comportamentos que sabemos que não agradam a Deus, então precisamos refletir e pedir a Deus direção sobre como agir. Não se trata de abandonar pessoas que amamos, mas de colocar Deus em primeiro lugar e confiar que quando decidimos viver de acordo com a sua vontade, Ele nos guia para relacionamentos que são saudáveis e edificantes. À medida que refletimos sobre as relações que podem nos afastar de Deus, é essencial lembrar que os relacionamentos, quando saudáveis, devem ser um reflexo do amor de Cristo em nossas vidas.
Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas esse amor nunca deve nos levar a comprometer nossos princípios ou a nossa fé. Quando nos permitimos estar em relações que nos distorcem espiritualmente, começamos a perceber que a paz que antes experimentávamos vai se tornando cada vez mais difícil de alcançar. O amor de Cristo é puro, incondicional e verdadeiro. E Ele deve ser o modelo para todas as nossas interações. Se um relacionamento não está refletindo esse amor, é hora de avaliar se ele está de acordo com o plano de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, ficamos tão envolvidos com as expectativas do outro ou com o desejo de agradar, que esquecemos de manter nosso coração voltado para aquilo que Deus nos chama a viver. Relacionamentos saudáveis são aqueles que nos ajudam a crescer espiritualmente, que nos incentivam a buscar mais de Deus e a nos aproximarmos dele. Se uma relação constantemente nos puxa para longe de Deus, nos faz perder a alegria de servir a Ele ou nos induz a fazer escolhas que sabemos que não agradam a Ele, então é preciso refletir se essa relação está cumprindo o propósito divino. A Bíblia nos fala sobre o perigo das más companhias e nos adverte que elas podem corromper até as boas intenções. Às vezes, em nome do amor ou da amizade, permitimos que atitudes que são contrárias à palavra de Deus se tornem parte do nosso cotidiano, sem perceber o quanto isso nos afasta do caminho que Deus tem para nós. Quando nos vemos em situações assim, não devemos ter medo de buscar a verdade em Deus e pedir sabedoria para tomar as decisões certas. Lembrando que, quando Deus nos pede para deixarmos algo para trás, Ele não nos deixa vazios, mas nos guia para um futuro melhor. Cheio de paz e plenitude, é essencial manter a clareza de que, em Cristo, somos chamados para a liberdade, não para a prisão emocional ou espiritual. Se um relacionamento está nos prendendo a algo que não é de Deus, precisamos confiar em seu plano e buscar o caminho da liberdade, sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós. Às vezes, podemos cair na armadilha de justificar certos comportamentos prejudiciais em um relacionamento, pensando que estamos apenas sendo generosos ou amorosos. Porém, é importante entender que a verdadeira generosidade e o verdadeiro amor, segundo o ensinamento de Cristo, nunca devem comprometer nossa fé ou nos levar a fazer concessões que nos afastem dos princípios de Deus. Quando passamos a justificar comportamentos que sabemos que são errados ou pecaminosos, estamos, na verdade, colocando os sentimentos ou as expectativas de outra pessoa acima da vontade de Deus. Em Mateus 6:24, Jesus nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores. E isso é uma advertência para que nunca coloquemos as expectativas de outra pessoa à frente de nossa obediência a Deus. Se um relacionamento nos leva a comprometer nossas convicções, a abandonar a verdade ou a deixar de seguir os mandamentos de Deus, é um sinal claro de que estamos nos desviando do caminho que Ele preparou para nós. O amor de Cristo é firme e baseado na verdade. E esse é o modelo que devemos seguir em todos os nossos relacionamentos. Não podemos deixar que o desejo de agradar alguém ou o medo de perder uma pessoa nos faça ceder à tentação de viver de maneira contrária aos princípios divinos. É importante lembrar que Deus nos chama para viver uma vida de santidade e, quando nos permitimos ficar numa situação que nos leva a viver em pecado ou a comprometer nossa fé, estamos colocando em risco nossa própria paz e a nossa relação com Ele. A boa notícia é que Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece sempre a oportunidade de recomeçar. Quando reconhecemos que estamos errando, Ele está pronto para nos perdoar
e nos ajudar a voltar ao seu caminho. A chave aqui é a disposição de ouvir a voz de Deus e de ser obediente ao seu chamado. Mesmo quando isso significa enfrentar desafios ou tomar decisões difíceis, quando colocamos Deus em primeiro lugar e buscamos sua vontade em nossas relações. Ele nos guia para uma vida de liberdade e plenitude, onde o amor verdadeiro pode florescer sem medo ou dúvida. Não se trata de abandonar pessoas que amamos, mas de garantir que nossa lealdade a Deus seja a base de tudo o que fazemos e de todas as nossas decisões. Jesus nos ensina, ao longo de sua vida e ministério, a importância de saber quando é hora de seguir em frente. Até mesmo em relação aos relacionamentos, ele amava profundamente a todos. Mas sabia que não poderia permanecer em lugares ou com pessoas que não estavam dispostas a aceitar o seu amor ou a sua missão. Em Marcos 6:1, quando foi rejeitado em sua própria cidade, ele instruiu seus discípulos a sacudir a poeira dos pés e seguir em frente. Essa ação não foi de raiva ou vingança, mas um ato de obediência. Uma lição de que, mesmo no amor e na compaixão, existem momentos em que é necessário afastar-se para que a missão de Deus seja cumprida. Muitas vezes nos pegamos tentando manter relações que, ao invés de nos impulsionarem para Deus, nos puxam para baixo, para um lugar de desconforto espiritual. Essas relações podem não ser destrutivas de imediato, mas com o tempo começam a enfraquecer nossa fé e nossa paz interior. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser luz no mundo. Mas a luz de Cristo nunca deve ser apagada por situações ou pessoas que nos afastam dele. Jesus nos ensina que devemos ser sábios ao avaliar os relacionamentos, reconhecendo que quando nos encontramos em uma situação onde não estamos sendo acolhidos ou respeitados, é melhor seguir em frente, com graça e amor. Isso não significa abandonar as pessoas que amamos, mas compreender que o amor de Cristo é também um amor que se protege, que estabelece limites para que possamos continuar a crescer em santidade em nossa missão de vida. O exemplo de Jesus nos mostra que, por mais difícil que seja, às vezes é necessário sair de situações que nos impedem de cumprir o propósito de Deus para nós. Ao fazermos isso, não estamos falhando em amar, mas cumprindo a vontade do Pai, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Ao nos afastarmos, estamos permitindo que Deus nos conduza para novos caminhos, novos relacionamentos e novas oportunidades de crescer mais próximos dele. Assim como Jesus confiou plenamente na direção de seu Pai, também devemos confiar que ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando isso significa tomar decisões difíceis. Como deixar ir alguém ou algo que não está alinhado com o propósito divino para a nossa vida? Em nossa jornada espiritual, é muito comum encontrarmos relações que, embora pareçam ser baseadas no amor e no cuidado, na verdade se transformam em um ciclo de codependência. A codependência é uma dinâmica onde uma pessoa se torna excessivamente dependente emocionalmente de outra, buscando nela segurança, validação e até mesmo a própria identidade. No entanto, o amor genuíno de Cristo nos ensina que nossa identidade, nossa segurança vem unicamente de Deus. Quando colocamos nossas expectativas e nossa felicidade nas mãos de outra pessoa, criamos um ambiente onde ambos podem ser prejudicados, pois ninguém foi chamado para ser a âncora emocional do outro. Deus nos chama para sermos livres.
E essa liberdade inclui a capacidade de amar sem precisar depender de outra pessoa para a nossa autoestima ou bem-estar emocional. A Bíblia nos ensina, em Jeremias 1, 7, 5 até 7, que maldito o homem que confia no homem. E isso serve como um lembrete poderoso de que nossa confiança e segurança devem estar firmemente enraizadas em Deus, não em seres humanos falíveis. Quando nos tornamos codependentes, colocamos sobre o outro uma carga que ele não pode carregar. E isso cria um ciclo insustentável. A verdadeira liberdade em Cristo vem quando reconhecemos que nossa identidade está nele e não em outra pessoa. E isso não significa que devemos abandonar as pessoas que amamos, mas que devemos estabelecer limites saudáveis para que nossos relacionamentos possam prosperar de acordo com a vontade de Deus. Em um relacionamento de codependência, muitas vezes nos esquecemos de cuidar de nós mesmos e de nossa relação com Deus, pois estamos tão focados nas necessidades do outro, mas, ao fazermos isso, estamos negligenciando o chamado que Deus nos deu para buscá-lo em primeiro lugar. Cristo nos chama para amar aos outros como a nós mesmos. Mas isso pressupõe que devemos cuidar de nossa própria saúde emocional e espiritual antes de tentar ajudar os outros. O amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. E é isso que devemos buscar em todos os nossos relacionamentos. Deus deseja que possamos caminhar ao lado dos outros, mas nunca de forma que nos prenda a um ciclo de dependência emocional. Pois, em Cristo, somos completos e livres. Ao reconhecermos os sinais da codependência, podemos dar passos para estabelecer os limites necessários e restaurar a harmonia em nossas vidas, buscando sempre o equilíbrio e a liberdade que Deus oferece a todos os seus filhos. Em nossa caminhada com Cristo, é fundamental entender que a verdadeira essência do amor não é possessiva, mas sim libertadora. Quando pensamos em amor, muitas vezes imaginamos que ele deve ser incondicional e sem limites. Mas é importante lembrar que o amor de Deus, embora seja imenso e infinito, também é sábio e cheio de discernimento. O amor verdadeiro não é aquele que aprisiona, mas aquele que nos ajuda a crescer em liberdade, em harmonia com o propósito de Deus para nossas vidas. Quando nos vemos em um relacionamento que nos sobrecarrega, que nos faz sentir que estamos perdendo nossa identidade ou nossa paz interior, é sinal de que algo precisa ser ajustado. Isso não significa que o amor acabou, mas que o relacionamento está se tornando desequilibrado, prejudicando o nosso bem-estar emocional e espiritual. O amor de Cristo é firme, mas ele nunca nos chama para uma vida de sofrimento ou de submissão a relacionamentos que nos aprisionam ou nos fazem perder nossa autonomia em Deus. Devemos ser cuidadosos para que, em nome do amor, não acabemos colocando as necessidades do outro à frente da nossa própria saúde emocional e espiritual. Um relacionamento saudável é aquele onde ambas as partes têm espaço para crescer, onde há respeito mútuo e onde a liberdade de cada um é preservada. Quando um relacionamento se torna tóxico ou abusivo, seja emocional, psicológica ou espiritualmente, é necessário estabelecer limites. A verdadeira liberdade em Cristo nos permite amar ao outro de forma genuína, mas sem abrir mão de nossa própria dignidade, de nossa relação com Deus. Não devemos temer a ideia de colocar um fim em um relacionamento que não está mais alinhado com o plano de Deus para a nossa vida. Deus deseja que sejamos plenos e inteiros nele. E para isso, precisamos estar dispostos a viver em liberdade,
sem nos prender a situações que nos afastem dele. Amar alguém não significa permitir que a relação se torne um fardo ou uma prisão, mas sim buscar sempre o equilíbrio e a harmonia, onde o amor possa florescer de forma saudável. Quando decidimos cuidar de nós mesmos, respeitando nossos próprios limites e valores, estamos não apenas nos protegendo, mas também permitindo que o amor de Deus se manifeste de maneira mais pura e verdadeira, tanto em nossa vida quanto na vida dos outros, em Cristo. Encontramos a verdadeira liberdade para amar e para sermos amados de maneira genuína, sem medo, sem ressentimento e com o coração cheio da paz que só Ele pode nos dar. É essencial compreender que, ao longo da nossa jornada espiritual, Deus nos chama para viver com sabedoria e discernimento, especialmente quando se trata dos relacionamentos que cultivamos. Muitas vezes, caímos na armadilha de tentar agradar aos outros, aceitando comportamentos ou situações que sabemos que não estão alinhados com a vontade de Deus, apenas para evitar conflito ou para manter a paz. No entanto, a verdadeira paz que vem de Deus não é uma paz superficial que ignora a verdade, mas uma paz profunda, construída sobre os princípios divinos. Quando nos permitimos viver em relacionamentos que nos ferem ou nos afastam do propósito de Deus, estamos abrindo mão dessa paz e permitindo que a ansiedade, o medo e o sofrimento tomem conta de nosso coração. Deus nos chama a ser guardiões de nosso coração, como diz Provérbios 4, 2, 3. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso significa que devemos ser cuidadosos com o que permitimos em nossa vida, com as pessoas que escolhemos manter ao nosso redor e com as situações que aceitamos. Estabelecer limites saudáveis é uma forma de honrar a nós mesmos e a Deus. Não estamos sendo egoístas ao proteger nossa paz interior, mas sim sendo responsáveis por nossa saúde emocional e espiritual. Às vezes, isso significa afastar-se de relacionamentos tóxicos ou abusivos, mesmo quando é doloroso. Quando decidimos colocar limites em nossos relacionamentos, não estamos dizendo que não amamos as pessoas, mas que amamos a Deus e a nós mesmos o suficiente para proteger nossa alma e nossa paz. Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, o que implica que devemos nos amar de maneira saudável, respeitando nossos limites e buscando sempre o melhor para a nossa vida em Cristo. Isso também envolve a capacidade de reconhecer quando algo não está mais funcionando e ter a coragem de dar um passo atrás, confiando que Deus nos guiará em direção ao que é melhor para nós. Às vezes, o ato de estabelecer limites ou de dizer não a algo ou alguém é a maior demonstração de amor que podemos oferecer, tanto a nós mesmos quanto ao outro. Deus não nos chama para viver em relacionamentos que nos destroem, mas para viver em harmonia, respeitando a dignidade que Ele nos deu. Quando seguimos o seu caminho, Ele nos capacita a tomar decisões sábias, baseadas em seu amor e em sua vontade para nossas vidas. Muitas vezes, quando passamos por momentos de dor ou de perda em nossos relacionamentos, podemos nos sentir desorientados, como se estivéssemos sendo consumidos pela situação. No entanto, Deus nos chama para um processo de cura que vai além das circunstâncias imediatas. Ele não nos deixa sozinhos nas dificuldades, mas nos guia e nos fortalece, mesmo nos momentos mais difíceis. A Bíblia nos ensina que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e que Ele pode usar até as situações mais dolorosas para nos moldar de acordo com sua vontade. Quando decidimos soltar algo ou alguém, podemos sentir um vazio, uma sensação de perda, mas é nesse espaço que Deus entra para nos restaurar.
é difícil no começo, pois a dor da separação pode ser intensa, mas lembre-se de que Deus nunca nos abandona. Quando Ele nos pede para deixarmos algo para trás, Ele está criando espaço para algo novo e melhor em nossas vidas. O processo de cura pode ser lento e até parecer impossível, mas é através da entrega que encontramos a verdadeira paz. Deus não quer que carreguemos fardos pesados que não nos pertencem, e quando nos entregamos a Ele, Ele começa a nos curar, trazendo à tona um novo entendimento, novas forças e uma nova direção. Ele nos capacita a deixar o passado para trás, a perdoar e a seguir em frente com o coração renovado. Não é fácil, mas é possível, porque não estamos fazendo isso sozinhos. A ajuda de Deus está sempre disponível para aqueles que se rendem à sua vontade. Ele vai preenchendo os vazios que a perda deixa, trazendo consolo, renovação e um novo propósito. Esse processo de cura é muitas vezes acompanhado por momentos de oração, reflexão e, principalmente, confiança no plano divino. Quando deixamos algo ou alguém nas mãos de Deus, Ele cuida de nós e nos guia de volta à verdadeira paz. Lembre-se de que não estamos abandonando algo sem um propósito. Estamos criando espaço para que Deus nos mostre o que Ele tem preparado de melhor para nós. Ele conhece nossas dores e anseios e, por meio dessa entrega, Ele transforma a dor em algo que nos aproxima mais dEle, nos trazendo uma paz que excede todo entendimento. Quando enfrentamos a dor de deixar algo ou alguém ir, é natural sentir um peso no coração, como se estivéssemos perdendo algo que nunca será substituído. Mas é nesse momento de vulnerabilidade que podemos experimentar a mais profunda manifestação do amor de Deus. Ele nos chama para confiar em sua sabedoria e em seu plano, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Em Isaías 4:1-0, Deus nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras nos lembram de que, mesmo quando a dor parece insuportável, Deus está conosco, nos sustentando e nos guiando. A cura pode demorar, mas ela sempre chega quando colocamos nossa confiança em Deus. A dor da perda pode nos ensinar a dependermos mais dEle e a encontrarmos consolo em sua presença. Quando deixamos ir algo que não estava mais alinhado com o propósito divino para nossas vidas, estamos abrindo caminho para que Deus nos conduza por novas sendas. Ele tem um plano maior para nós, que muitas vezes não conseguimos enxergar de imediato. Cada passo dado em direção à entrega é um passo em direção à verdadeira liberdade. A liberdade que vem de saber que estamos seguindo o que Deus deseja para nós, sem nos apegar ao que já não faz parte do seu plano. O processo de cura exige paciência, mas também exige fé. Fé de que, mesmo no meio da dor, Deus está trabalhando em nosso favor, nos moldando e nos preparando para algo novo. A verdade é que a nossa identidade está em Cristo, e é nele que encontramos a força para seguir em frente. Às vezes, a dor é necessária para que possamos crescer e amadurecer na fé. Deus usa as dificuldades da vida para nos transformar, para nos ensinar a confiar mais plenamente nele e a reconhecer que ele tem o melhor para nós. Quando decidimos soltar o que está nos prendendo, estamos dando a Deus espaço para trabalhar em nosso coração. E ele nos preenche com sua paz e com sua sabedoria. Podemos não entender o porquê de certas coisas acontecerem, mas podemos ter a certeza de que Deus está no controle.
e que Ele usará cada situação para nos aproximar mais dEle, nos tornando mais semelhantes a Cristo. Chegamos ao ponto em que precisamos refletir sobre o que realmente significa viver uma vida alinhada com o propósito de Deus. Especialmente quando se trata de nossos relacionamentos. Muitas vezes, ficamos tão envolvidos com as expectativas dos outros e com o desejo de agradar, que esquecemos de ouvir o que Deus realmente quer para nós. Porém, ao entregarmos nossas relações nas mãos de Deus, estamos permitindo que Ele nos guie para a plenitude da vida que Ele planejou para cada um de nós. Isso não significa que devemos abandonar todas as relações, mas que precisamos ser sábios e discernir quando algo ou alguém nos afasta do nosso propósito divino. Deus nos chama para viver em harmonia com Sua vontade. E isso inclui reconhecer quando é hora de seguir em frente, por mais difícil que isso possa ser. Lembre-se de que Deus não quer que você carregue fardos que não foram feitos para você, em momentos de dor ou dificuldade. Ele está ao seu lado, pronto para guiá-lo e sustentar. O amor de Deus não é forçado, mas é sempre acolhedor e cuidadoso, oferecendo a cada um de nós a oportunidade de crescer e florescer em Sua graça. Quando deixamos algo ou alguém ir, podemos sentir um vazio, mas é justamente nesse vazio que Deus entra e preenche com Sua paz e seu propósito. Ele nunca nos abandona, mas nos leva a um lugar de maior maturidade espiritual, onde podemos ver com clareza os planos que Ele tem para a nossa vida. Às vezes, as despedidas podem ser dolorosas, mas elas também são momentos de renascimento. Quando entregamos tudo a Deus, podemos confiar que Ele cuidará de nós e nos conduzirá para o futuro que Ele preparou. Não se trata de perder algo, mas de permitir que Deus nos mostre o que realmente é importante e que Ele nos guiará por caminhos de paz, liberdade e crescimento. Ele é fiel para nos sustentar, renovar nossa força e nos ajudar a viver de acordo com Sua vontade. Quando colocamos nossa confiança totalmente nele, podemos ter a certeza de que Ele vai preencher nossos corações com a paz que excede todo entendimento e nos conduzirá ao que é bom, justo e perfeito em Sua visão para nossas vidas. Às vezes, a jornada de fé nos leva por caminhos difíceis, onde somos chamados a tomar decisões que exigem coragem e confiança em Deus. A vida não é feita apenas de momentos de alegria e tranquilidade, mas também de períodos desafiadores, onde a dor, a dúvida e a incerteza parecem nos cercar. No entanto, é nesses momentos que mais precisamos confiar nas promessas de Deus. Ele nunca nos abandona, e Sua presença é constante, mesmo quando não conseguimos sentir. A Bíblia nos ensina que Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre presente nas dificuldades, pronto para nos ajudar a superar qualquer obstáculo. Quando enfrentamos o sofrimento, é natural querer entender o porquê de tudo, mas Deus muitas vezes nos chama a simplesmente confiar. Ele sabe o que é melhor para nós e, mesmo quando as coisas parecem fora de controle, Ele está trabalhando em nosso favor. Em 2 Coríntios 1, 3 até 4, Paulo nos lembra que Deus é o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os outros com a consolação que recebemos de Deus. Quando passamos por momentos difíceis, podemos ser tentados a desanimar, mas é nesses momentos que podemos ser usados por Deus para ajudar outros que estão enfrentando dificuldades semelhantes. O sofrimento não é em vão, mas uma oportunidade para crescermos na fé e para sermos testemunhas da graça de Deus. Às vezes, é necessário
passar por processos dolorosos para que possamos experimentar a plenitude do propósito divino para nossas vidas. Quando estamos prontos para entregar tudo nas mãos de Deus, Ele começa a trabalhar em nós de maneiras que não podemos compreender totalmente. Ele nos ensina a depender dEle, a confiar em sua sabedoria e a saber que, ao final, tudo cooperará para o nosso bem. Em todos os momentos, bons e ruins, podemos ter a certeza de que Deus está conosco, nos guiando, nos fortalecendo e nos transformando para sermos mais semelhantes a Cristo. Em momentos de desafio, é fácil nos perdermos nas circunstâncias e nos esquecermos das promessas de Deus. Mas, quando olhamos para as Escrituras, vemos que a vida cristã não é isenta de dificuldades, mas é nela que encontramos força e consolo. Jesus nunca prometeu que estaríamos livres de problemas, mas Ele nos garantiu que estaria conosco em todos os momentos. Ele nos chama a confiar nele, a entregar nossas preocupações e medos, sabendo que Ele cuida de nós. Em Filipenses 4, 6 até 7, Paulo nos ensina a não estarmos ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, a apresentar nossos pedidos a Deus. Quando fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, independentemente das dificuldades, Deus está no controle. Às vezes, quando estamos em meio à dor ou ao sofrimento, não entendemos o que Deus está fazendo. Mas Ele está sempre trabalhando por nosso bem, nos moldando, nos preparando para algo maior. É nesse processo de confiar, mesmo quando não vemos a solução, que nossa fé é fortalecida. Deus nos ensina a descansar nele, a saber que, em sua sabedoria, Ele nos guiará para o futuro que tem preparado. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, não significa que abandonamos as lutas, mas que passamos a encará-las com uma nova perspectiva, com a confiança de que Deus está conosco em cada passo. À medida que nos entregamos a Ele, Ele transforma a nossa dor em crescimento, nossa ansiedade em confiança e nossa fraqueza em força. O processo de crescimento espiritual muitas vezes passa por momentos difíceis, mas é nesses momentos que experimentamos mais profundamente o cuidado e a fidelidade de Deus. Ele está conosco em todas as estações da vida, nos fortalecendo, nos capacitando a enfrentar qualquer desafio com a certeza de que Ele é nosso refúgio e nossa força. Em nossa caminhada com Deus, é fundamental entender que, mesmo nos momentos de maior dificuldade, Ele nunca nos abandona. Pode ser que, às vezes, nos sintamos sozinhos, perdidos ou até mesmo sem direção. Mas a verdade é que Deus sempre está presente, nos guiando e nos fortalecendo. As Escrituras nos lembram repetidamente da fidelidade de Deus, de como Ele está ao nosso lado em todas as situações, seja nos momentos de alegria ou de sofrimento. Em Isaías 4:1-0, Deus nos garante que não devemos temer, pois Ele é nosso Deus e Ele nos fortalece. Mesmo nos momentos de fraqueza, podemos ter certeza de que Deus nos dará a força necessária para continuar. Quando passamos por períodos difíceis, podemos nos perguntar por que isso está acontecendo conosco, mas devemos lembrar que, mesmo na dor, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele usa todas as circunstâncias, boas e ruins, para nos moldar à imagem de Cristo,
para nos tornar mais fortes, mais confiantes em sua graça. O sofrimento não é em vão. Ele tem um propósito em nossa jornada espiritual. À medida que enfrentamos desafios, Deus nos ensina a confiar nele mais profundamente, a depender de sua sabedoria e a descansar na sua fidelidade. Em momentos de dor, a tentação é querer buscar soluções rápidas ou tomar atalhos. Mas Deus nos chama a confiar no seu tempo perfeito. Ele conhece o que está em nosso coração e sabe o que precisamos. E sua resposta será sempre a mais perfeita. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, estamos colocando nossa confiança em sua capacidade de resolver nossas lutas de maneiras que nunca poderíamos imaginar. A paz que vem de confiar em Deus não é uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que transcende qualquer dificuldade, pois sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nos entregamos totalmente a Ele, Ele nos guia, nos cura e nos dá a força necessária para seguir em frente. Sempre com a certeza de que sua presença nunca nos abandona.